Olá, amada igreja, bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus e porque Deus tem grandes coisas para a gente. É bom ter você aqui conosco e conversarmos um pouco sobre a pessoa de Deus e nosso relacionamento com Ele, que Deus ele trabalha com resposta, sabe? O que é resposta? Responder a Deus é essa obediência que nós prestamos a Deus quando Deus estabelece a vontade dele na nossa vida, nós respondemos a Ele. Deus dá uma ordem e nós seguimos, sabe? Nosso Deus é simples e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós nos posicionamos sempre seguindo esse pastorzão supremo que é Jesus Cristo. Ele sempre está diante de nós. O pastor, ele leva as ovelhas para onde? Para os pastos verdejantes, ele vê lá no Salmo 23. Deus ele não te leva para uma furada. Deus ele te leva para o melhor. Deus sempre tem o melhor para a sua igreja. Lá em João 10 diz que o pastor vai adiante e as suas ovelhas o seguem. E elas encontram pastagens. Lá em João 10. O ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. O mercenário ele não protege as ovelhas, porque o interesse dele não é abençoar as ovelhas. Ele tem um interesse, outros interesses, mas o pastor, Jesus Cristo, ele tem o interesse de te levar a um lugar bom. Os planos dele são planos de nos fazer prosperar, para te dar um futuro. Deus tem um futuro maravilhoso para nós. Mas no nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento de interação, em que você fala e Deus fala com você. Nunca foi plano de Deus que o homem se relacionasse e fosse só o homem ou só Deus. Não, Deus fala. Nós ouvimos a sua voz, respondemos a sua voz. Então é um relacionamento, é uma interação. Quando você conversa com sua esposa, conversa com seu marido, um fala, o outro escuta, e é um relacionamento, responde, ok? Tenta agradar o outro. Hoje pela manhã tivemos aí mais uma palavra desse mês de família, sobre casamento, sobre a importância de interação entre o casal, a construção de um lar, de um ambiente familiar que precisamos semear. Mas sempre Deus, ele vai adiante e nós o seguimos. No deserto, Deus ia na frente e o povo seguia a nuvem. É sempre assim, Deus na frente e nós o seguimos. Não é o contrário. Não é Deus, eu vou na frente e peço a Deus para me abençoar. Eu me movo conforme a direção de Deus. Eu confio na direção de Deus e eu vou. Não é Ele que vem me abençoando e eu sigo o meu próprio caminho. Não, Ele estabelece uma luz, Ele estabelece uma direção e eu vou seguindo. E quem faz esse caminho é Ele. E à medida que eu dou um passo de fé na direção dele, ele vai se descortinando. Como uma avenida, o pastor Hélio dá esse exemplo, você está numa avenida, você tem a estrada à noite, você liga o farol e o farol vai até o final da curva. Mas aí você quer saber o que tem lá. Então, primeiro chega até lá. Quando chegar até lá, o seu farol vai iluminar mais um trecho. Então, assim nós somos com Deus. Deus ilumina o teu caminho. Você vai até onde vai esse farol. Quando chegar lá, Deus vai então iluminar o outro trecho do caminho. Mas você só saberá o que tem no final, e sempre bom, perfeito e agradável, se você for até esse outro lado. Então, enquanto você não se mover no que Deus já te pediu, ok? Enquanto, vou falar de novo, ó, enquanto você não se mover no que Deus já te pediu, que você já sabe que tem que fazer, que já está estabelecido na palavra, Ele vai aguardar você ser fiel naquilo para que Ele te coloque outras coisas. Porque o ser humano, nós queremos mais de Deus, queremos crescer, e a gente diz, sim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, glória a Deus. Aí Deus vai falar assim, ok, então faz isso aqui, ser fiel um pouco. E às vezes a gente quer muito, e Deus tem muito pra gente, mas Deus já pediu, faz isso aqui. E quando a gente faz o pequenininho que Deus já pediu, uau, Ele vem e derrama grandes coisas.
Então, querido, faça o pequeno. Não se preocupe, Deus tem grandes coisas. Sim, mas faz o pequeno que Ele te pediu. Vamos ser fiéis ao que Ele quer. O que Deus quer. Certa vez Jesus declarou: vocês dizem Senhor, Senhor, e de fato eu sou, mas vocês não fazem o que eu digo. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Porque o que está implícito de declarar o senhorio de Jesus é a obediência a Ele. Ele é Senhor se nós nos submetemos a Ele. Então, eu respondo aquilo que Deus colocou na sua palavra. Então, precisamos de comunhão com a verdade, precisamos de oração, precisamos ouvir mensagens, mas nós precisamos fazer o que Deus falou para mim e para você. Então Deus, você ora, você busca, você gasta na palavra, você pede, Senhor, eu quero mais, porque Deus ele já se manifestou. Só que eu e você queremos mais manifestação. Ok, então vamos respondendo a Deus. Aí você recebeu Jesus na sua vida. Ele é o seu Senhor. Senhor da sua vida, da sua família, da sua casa. Amém? E você quer mais de Deus. E Deus fala assim, olha, é o seguinte, você está me buscando, está sendo maravilhoso. Agora, você vai aqui, ó, você vai perdoar fulano. Não, mas aí não dá, Senhor. E você pode orar, ele deve orar, orar e orar. Mas o que Deus está te pedindo é, perdoa fulano. Beleza, você quer mais de Deus? Então, a questão não é mais se você tem buscado, você tem orado. Pastor, eu não estou desvalorizando a oração. Só que determinadas áreas da nossa vida só vão para frente se nós fizermos o que Deus já disse para nós fazermos. Então, vou repetir. Oração é importante, leitura é fundamental, porque Deus fala conosco nesse momento. Mas se eu paro por aí e não faço o que Deus me pede, algumas áreas da nossa vida não vão para frente, porque eu não fiz o que Ele me pediu. Eu não vou olhar do outro lado da estrada, porque eu não estou seguindo Ele. Eu só vou encontrar pasto verdejante se eu seguir o pastor. Eu posso ser ovelha. Eu posso declarar que eu sou ovelha. Eu posso gritar que eu sou ovelha. Eu posso realmente ser ovelha. Fazer o sonzinho da ovelha. Não sei qual o som que é o mé da ovelha. Você pode fazer o som da ovelha. Tá? Ser uma ovelha. Mas você vai desfrutar dos pastos verdejantes só se você seguir o pastor. E é diferente entre você ser uma ovelha e você é nova criatura, você é de Jesus e você fazer o que Ele te pediu para fazer. Então, eu queria compartilhar... cadeira barulhenta. Eu queria compartilhar com você alguns exemplos de pessoas que responderam a Deus. Isso vai ser maravilhoso. Olha, Pedro, em Lucas 5, 2, Jesus disse, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Jesus, beleza, vou entrar no barco. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Poxa, eles estavam lavando, porque tinham trabalhado. Faze-te ao largo, lançai as redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sabe, Pedro podia colocar, Senhor, eu trabalhei a noite toda, por favor, faz esse peixe vir até mim. Faz ele vir aqui na minha mão. De certa forma, o peixe veio até ele. Mas veja, ele precisou lançar a rede. Pedro, eu tenho provisão. Eu tenho pasto verdejante. Mas olha, você lança a rede. Quem vai fazer o peixe entrar na rede não é Pedro. Quem vai fazer o milagre é Deus. O que Pedro tem que fazer é lançar a rede. Isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixe e rompiram-se as redes. Chamaram os colegas para poder dividir essa tão grande quantidade. Se eles ficassem com tudo, eles iam afundar. Também é algo interessante, né? O que Deus dá para a gente é para a gente dividir. Se eles ficam com tudo, eles iam afundar. Mas veja, foi dada uma ordem. Lança a rede. Pedro poderia ficar orando.
pedindo provisão de Deus. Deus tem provisão? Sim. Mas Deus orientou como essa provisão chegaria. Pedro, lança a rede. Então ele já sabia o que precisava fazer. E na direção de Deus tem provisão. Ele tinha cedido o barco para Deus, ele semeou isso. Então a resposta dele à ordem de Jesus desencadeou o poder de Deus e a provisão. Tudo vem desse nosso posicionamento, essa resposta que nós damos a essa orientação divina. Vamos lá então em... Cadê? 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, é a história de Naamã, que era leproso. O rei da Síria enviou uma carta ao rei de Israel falando sobre Naamã. O rei de Israel, eu não sou Deus. Mas, enfim, ele foi encaminhado até o profeta. Então veio o versículo 2 Reis 5, 9. Então, fala da história de Naamã vindo até o profeta para poder receber a cura. E o profeta representava a pessoa de Deus. E Naamã foi até o profeta como se fosse até Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os parou à porta da casa de Eliseu, que era o profeta. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Caramba, Deus tem um milagre, aleluia. No final disso, a promessa é a cura. Você será restaurado e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Não quero, não aceito. Sabe, levantou uma indignação, ele não concordou com a palavra. Mas olha, gente, ele não entendeu talvez a palavra, mas não é para entender, a gente se submete, porque nós confiamos num Deus acima de qualquer suspeita. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, ele ficou ofendido, ele recebeu absurdo. Nós não podemos receber a palavra de Deus como ofensa, senão nós vamos deixar de desfrutar do melhor. Temos que receber na simplicidade da verdade, não como ofensa. Se Deus te diz para perdoar, receba com simplicidade, não com ofensa. Que absurdo, você não sabe o que a pessoa me fez. Mas o que fizeram com o nosso Jesus, crucificando ele, e ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Perdoa, ele estava apanhando, coroa de espinhos, foi flagelado, levando sobre si os nossos pecados, não abriu a boca para reclamar. Pai, perdoa. Mas Jesus era fácil. Mas Deus te capacita, querido. Deus te capacita. Quando Pedro lançou a rede, o milagre veio. Quando nós perdoamos, decidimos, vem todo o milagre junto com a nossa decisão de fé. A nossa parte é tomar uma decisão de fé. A parte de Deus é fazer o milagre. Mesmo que a gente não entenda. Naamã não entendeu, ficou ofendido. Como assim? Lavar no Jordão não faz sentido. Por que eu vou me lavar? Tem que ser do jeito que eu quero. Olha o que ele diz. Pensava eu que sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele criou uma imagem. Não foi, não podemos servir a Deus como achamos ou pensamos. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus não muda. A santidade de Deus não muda. Os padrões de Deus não mudam. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos com Ele. Não fica preso à maneira humana, à maneira natural, à nossa maneira. Mas tem que ser da maneira de Deus. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? Ou seja, ele está querendo fazer da maneira dele. E voltou-se e foi com indignação. Foi embora. Não quero. Se não for da minha maneira, bem a tônica, né? Dos dias em que nós vivemos. Se não for da minha maneira,
Não, eu tenho que ser feliz. Tenho que fazer do jeito que eu quero. Não, eu sou feliz da minha maneira. Qual é a bênção de Deus? Eu quero fazer isso. Deus, vem e me abençoa. Eu quero do meu jeito. Senhor, se adeque a mim. Não, sou eu que sou transformado. Eu não permito tomar a forma e o molde do mundo. Sou eu que me moldo à verdade. Sou eu que permito que Cristo seja formado em mim e eu sou transformado, contemplando o nosso Senhor Jesus. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós somos transformados. Não tem como, Ele começa a afetar o nosso coração. Quando você se expõe Ele, Ele começa a mexer com você. Foi embora sem a bênção, orgulho, porque não queria abrir mão e fazer do jeito que Deus queria. Não vamos brigar com Deus. Não vamos brigar com Deus. Não brigue com Deus. Não saia na gravata. Não funciona. Não dá pra gente ganhar. Deus não muda o padrão dele. Tem que se humilhar, voltar onde parou e continuar. Então para, volta. Senhor, onde que é? Porque Deus está lá com a vontade dele. Vamos embora. Estou aqui contigo, vamos embora. Os anjos de Deus tudo do seu lado, pronto para avançar, progredir para o propósito de Deus, a força de Deus, o Espírito Santo da verdade junto contigo para avançar no plano, no propósito dele, todos juntos, anjos, para te servir, só te aguardando. Mas eu volto para o ponto aonde eu deveria continuar. Então vamos evitar, fugir da maneira de Deus para que a gente não dê círculos. Voltas e voltas, até Deus falar, e aí? Já cansou? Tá pronto para voltar? Para a vontade dele. Porque Deus é paciente, Ele não te obriga. Ele não te obriga. Você resiste, aí ele fica na dele. O Espírito Santo é um cavaleiro, ele fica na dele e ele espera. O ser humano dá voltas, volta, de repente, sacou? Vamos voltar para a minha vontade? E volta e continua na vontade dele. Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? Já falei, né? E se foi com indignação. Então, se chegaram a ele, os oficiais, eles disseram, meu pai, se eu te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu, alguém trouxe luz na cabeça dele. Agora sim você está pronto. Agora você... Versículo 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Deus não muda. Não funcionaria se ele fosse em outro rio. Não funcionaria se não fosse 7 vezes. Não me pergunta, é o método de Deus. É do jeito de Deus que funciona. Vou falar de novo. É do jeito de Deus que funciona. Então desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. A fé, ela funciona quando ela é totalmente baseada na palavra de Deus. A fé, ela funciona quando ela é totalmente baseada na palavra de Deus. A fé, ela está fundamentada no que Deus diz, com precisão, ok? Na ordem, da maneira, do método. Não vamos fugir da maneira de Deus. E isso é uma alegria. Olha, eu vou te dizer, querido, é uma alegria quando você faz o que você sabe que Deus te falou para fazer. Deus, ele enche teu coração de alegria. O homem que faz a vontade de Deus, ele é feliz e próspero. E eu queria finalizar com o cego de Jericó. Talvez você já conheça, em Marcos 10, 46. Isso aqui é maravilhoso. Vou ler com você esse texto. Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele fez o certo. Ele chamou pela pessoa certa. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Sabe, ninguém pode calar sua voz, querido. Você tem que clamar a Deus. E estava querendo parar ele. Para! Veja, queriam impedir alguém de se aproximar de Jesus. Não, você vai incomodar.
sabe? Jesus está de braços abertos. Até os discípulos uma vez queriam impedir as criancinhas. Não, deixa vir as crianças, dela é o reino. Jesus não expulsa. Jesus recebe. De coração, cara, ele te recebe. Onde tiver um coração que precisa, ele vai estar lá. Ele vai te receber. É o caráter dele. O filho pródigo saiu, fez muita burrada, mas quando se arrependeu, Deus estava lá. O Pai sempre está lá. Onde arrependimento, vai estar Jesus lá para te receber, te encher de beijo. Porque ele te ama demais. Parou Jesus e disse, chamai-o. Calma aí. Chamai-o. Ele é cego. Ih, Jesus, politicamente incorreto. Como é que Jesus manda chamar? Alguém é cutucável. Jesus, ele é cego. Ele é cego. Jesus não queria envergonhar. Jesus não estava sendo politicamente correto. Jesus estava chamando a fé desse cego. Chamai-o. Ó, o mestre está te chamando. Ele poderia ficar ofendido. Como assim me chamando? Eu sou cego. Eu estou chamando ele. Ele tem que vir até mim. Como é que eu... O que é mais fácil? Eu cego ir até ele ou ele vir até mim? Jesus vir até mim. Mas Jesus não foi. Porque Jesus não ama? Não. Porque Jesus espera a nossa atitude de fé. Jesus ama a nossa atitude de fé. Não é aquele Deus orgulhoso e quer que o homem tenha fé. Não. É isso, é o material que Deus precisa para fazer milagre na nossa vida. A nossa crença no que Ele diz. Chamai-o. Chamaram, então o cego disse, ele tem bom ânimo, levante-se, ele te chama. Ele não ficou ofendido, beleza, ele está me chamando, não quero nem saber, cadê? Vou falando, cadê o mestre? Vou até ele, eu vou até ele, não queria saber se estava cego, se estava enxergando, se tropeçava, alguém me ajuda. Ele foi. Eu acredito particularmente que ele foi sozinho, do jeito dele, sem ninguém querer ajudar, porque ele queria. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si, a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Caramba, ele não ficou nem um pouquinho ofendido. Eu, cego, ele tem que vir falar comigo. Perguntou-lhe Jesus, beleza. Primeira coisa, ele foi até Jesus, não deixou nenhum empecilho, nem o fato de ser cego. Não ficou de charme. De charme, né? Que queres que eu te faça? Que isso? De novo Jesus. Se bobear, é tacar um processo de Jesus, até prender ele, por ofensa, desrespeito. Como assim você pergunta para o cego o que ele quer? Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? De novo, Jesus não queria ofender ninguém. Ele está puxando a fé, ele quer ver a fé. A fé, e é isso que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que queres que te faça? Ele poderia dizer, não está óbvio, Jesus, eu sou cego. Meu Deus. É a nossa fé que ele quer. É a nossa fé. Lógico que Jesus já sabia que ele era cego. Mestre, olha a declaração. Jesus chama, olha o coração desse cego. Não ficou ofendido quando Jesus chamou, de um salto, pegou a capa e foi até Jesus. Quando chega até Jesus, Jesus, o que você quer? De novo, ele, mestre, reconhecendo o senhorio de Jesus, que eu torne a ver. Que é isso? Esse cego mandou ver. Não teve ofensa, não teve, eu quero, teve um posicionamento certo de fé. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. O teu posicionamento, garoto, liberou um milagre para a sua vida. Você não ficou ofendido. Você veio com alegria. Você declarou o senhorio de Jesus. Então a tua fé, teu posicionamento, a tua resposta à minha palavra, porque Jesus disse, vem até mim. E ele poderia simplesmente falar, não vou ficar aqui aguardando Jesus. Cadê Jesus? Eu não vou, sou cego. Aí ele entende, ele entende, eu sou cego, não vou. Não, responda ao que Deus te chamou, faz o que ele te pediu, fica firme. A nossa homem exterior não quer, fica firme e faz. Se é para fazer, ser perseverante naquilo que ele te chamou, continua perseverando. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Sabe, querido, queria compartilhar com você. Assim como Jesus deu uma ordem a Pedro, Pedro lança a rede. Pedro lançou. Assim como o profeta deu uma ordem a Naamã
para ele se lançar no rio. E ele, resistente, se ele fosse embora, ele ficou ofendido, ele não receberia, mas ele mergulhou no rio e fez o que Deus queria, ele voltou. Há tempo de você voltar e fazer o que Deus quer. Não fuja da vontade de Deus. E como o cego de Jericó, que levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, e Jesus o chamou, e quando Jesus o questionou sobre o que ele queria, ele disse: Mestre, que eu torne a ver, eu quero ver novamente, sem ofensa. Querido, vamos ficar com o que Deus diz, vamos abrir nosso coração e responder a Deus na simplicidade daquilo que nós sabemos que Ele já nos pediu. Se você tem consciência daquilo que Deus te chamou para fazer, responda a Ele, porque aí está o milagre, na nossa resposta à orientação divina. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra não muda, porque o Senhor é o Deus que não muda. O Seu caráter, o Seu amor doador, que entregou o Seu Filho por nós. Obrigado pela Sua direção, obrigado pelo Seu padrão. Obrigado, Pai, porque no nosso relacionamento contigo é por fé, é por obediência à Tua verdade. Porque fé é isso, é uma resposta, é uma certeza com base naquilo que diz, é uma ação com base na Tua palavra, com base naquilo que o Senhor diz, não com base em que sentimentos, não com base no que nós achamos, mas exclusivamente com base na Tua palavra. Nós ficamos com o que Deus diz. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque aprendemos, Pai, como o cego Jericó, a responder a Tua voz com alegria. Assim como o Senhor chamou Zaqueu e ele recebeu com alegria. E ali houve transformação. Assim recebemos a Tua palavra, a Tua ordem, a Tua direção com alegria e nos posicionamos e respondemos a ela. Mesmo que nossa mente não entenda, como Naamã ficou confuso, ofendido porque queria de outra maneira, mas nós aceitamos a Sua maneira que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, querido, um grande abraço, tudo de bom, boa noite para você.